Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à estreia do programa Saúde News. Eu, doutora Fabiana Cortez, e a minha parceira, doutora Mariane Vieira, estamos muito gratos com a presença de vocês, tá, aqui no nosso programa. E nós nos comprometemos a trazer para vocês semanalmente, nesse horário de almoço, no qual você pode estar se alimentando, então alimentando o seu corpo, você pode estar se nutrindo de informações relevantes aí para a sua saúde, prevenção de doenças, bem-estar, qualidade de vida. Então sejam muito bem-vindos aqui conosco hoje. E para começar o programa, hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui com a gente. Então é com grande prazer que nós recebemos o vice-prefeito da nossa querida cidade, Indaiatuba, o Dr. Túlio Tomás do Couto, médico ginecologista. Túlio, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Fabiane. Primeiro eu quero parabenizar a Indy News, o Mohamed, o Gabriel pela iniciativa, né? É muito importante no ritmo de desenvolvimento que Indaiatuba vem tendo a gente levar informação, e parabenizar você, Fabiana, e a Mariane por proporcionar para a população mais um programa em que as pessoas vão se informar, né? A gente que é dentista, médico, a gente sabe quanto as pessoas têm desinformação, às vezes, a respeito de várias questões de saúde, né, Fabiana? Perfeito. E que, se elas se orientam, às vezes uma orientação vai poupar ela de uma complicação de uma doença, ou até de desenvolver uma doença, né? Perfeito. Então vai ser muito importante o programa de vocês, estão de parabéns, é um prazer estar aqui na estreia do programa de vocês, e um prazer estar com a Fabiana, que trabalha com a gente há 14 anos, que é uma grande hepatologista, endoscopista, né, uma grande médica, e com a Mariane, uma grande dentista também. Eu tenho certeza que vocês vão trazer muita informação de qualidade para a população de Indaiatuba, e não só de Indaiatuba, estava falando com o Mohamed, de região e do Brasil, né, porque o programa é assistido no Brasil todo. Sim, Túlio, eu particularmente eu quero te agradecer, justamente porque temos a mesma formação médica, né, lá na Unicamp, e temos essa parceria juntos aí, né, na clínica há 14 anos. Então, eu prezo muito o seu trabalho, tá? E para mim é um grande prazer especialmente você, estar aqui na estreia do nosso programa. E certamente eu e a Mariane, o nosso objetivo aqui como o Dr. Túlio acabou de pontuar, é trazer informações, ser contribuição para todos vocês, inclusive não só em termos de tratamento de doenças, mas uma coisa que é muito importante é a prevenção de doenças, e mais ainda, te ajudar a te manter saudável, tá ok? Então agora é com grande prazer que nós vamos começar algumas perguntas para o Dr. Túlio, né, nosso vice-prefeito. Túlio, então, acho muito importante a gente começar, né, expondo para a população de Indaiatuba nesses 2 anos aí de pandemia. Vamos colocar um panorama da pandemia do Covid-19 na cidade de Indaiatuba. Então, Túlio, nesses 2 anos, você tem uma estimativa aí do número de casos confirmados? Eu tenho, até eu conversei com a Fabiane antes de vir, abri um parênteses, vocês vão ser uma boa dupla, né, Fabiane? Porque tanto em obstetrícia quanto na sua área, muitas doenças começam na cavidade oral por tratamentos e falta de prevenção. Então eu tenho certeza que vocês vão somar isso aqui. Exato, a gastro e a odontologia. E a odontologia juntos. Nesse caso, exatamente. Né? Na verdade, a minha família é de dentista, irmão, primos todos. Eu fui o único que fiz que fui fazer outra escolha aí. Não sei se certa ou errada. Doutor Túlio foi a ovelhinha. A ovelhinha negra, que a princípio a gente vê que não é negra, né? Porque olha quantas contribuições o doutor Túlio trouxe pra gente. Vocês vão conferir ao longo da nossa entrevista. Então, Fabiana, como no mundo todo
né? Inclusive, a gente assistiu isso em países desenvolvidos, como Israel, estava vendo da Austrália agora de manhã, na Europa, Estados Unidos, Canadá. O Brasil também teve dificuldades em relação à pandemia de Covid. É uma doença nova. Tá? Eu, como médico, eu acho que vocês também, a Fabiana, a Mariana, dentista, eu nunca imaginava. Eu lembro da HN1, não aconteceu dessa maneira. Não. Ela foi diferente, ela foi mais insidiosa, deu tempo de fazer a vacina. Hoje ela virou uma doença endêmica que você toma a vacina todo ano. Mas o Covid não, ele veio de uma maneira em que a humanidade, as pessoas, por muita gente morrer próxima a você, famílias inteiras morreram. A classe médica e a ciência ficou perdida. Certamente. Os gestores públicos também ficaram. Foi muito difícil no início, Fabiano, porque muita gente ficando doente, no início muita gente indo para UTI, muita gente morrendo. Você conhece nossos colegas aqui, intensivistas, a gente tem pessoas do mais alto nível nas UTIs, a gente tem o Chico, tem como que é o nome do AOC lá, a nefrologista que é chefe da... A Maria Cristina. A Maria Cristina. Excelente. A gente tem assim, mas ninguém estava acostumado com essa doença e com a maneira com que ela ia acontecer. Então, a primeira coisa é dar atendimento para os doentes. Então, aumentar atendimento em pronto-socorro, em UTI, aumentar leitos de UTI. Em Indaiatuba, a gente teve quando todos os leitos de UTI do AOC foram usados da UTI, a gente fez uma outra UTI dentro da AOC, depois a gente fez uma no Hospital Dia, depois a gente fez uma no UPA. Chegou no momento que foi pequeno, que a gente teve que comprar leitos fora de UTI para que o nosso doente não... lembro, foram poucos leitos fora, né? Poucos leitos fora. Nós tivemos uma grande sorte, porque quando começou a pandemia, a gente entregou aquele prédio novo do AOC. Perfeito. Onde um andar inteiro ficou por conta de atender pacientes com Covid. Com Covid, né? Então, para o médico, para a enfermeira, para a recepcionista, para as equipes, para a administração dos hospitais, para o gestor público, faltava exame, faltava remédio, faltava anticoagulante, faltava exame de Covid, faltava teste, faltava antibiótico, faltava corticoide. Até hoje eu uso Celestone e Sulospam para grávida, para maturidade pulmonar fetal, até hoje não está encontrando em farmácia. Clexane, tem hospital que eu opero que não tem Clexane, que é o anticoagulante usado no doente grave de Covid. Então você imagina tudo isso em 2, 3, 4 meses. Sobrecarregou demais. E ao mesmo tempo, você tem que isolar as pessoas. E aí você acaba tendo um impacto muito grande na economia. Sim, e a dificuldade das pessoas aceitarem também de ficarem isoladas. Né? Algumas com muito medo já ficaram, outras precisam trabalhar para comer. Exatamente. Tá? Então, empresas pararam a produção, comércios fecharam. Eu acho que aqui no Brasil teve um grande problema que em Indaiatuba não teve, que foi uma briga política do governador com o presidente. Sim. E essa briga política atrapalhou os gestores públicos no raciocínio de qual que era o melhor caminho. Aqui, tudo que a gente fez, lógico, com orientação do governo do estado, do governo federal, mas a gente adaptou a nossa realidade. Então a gente conseguiu aumentar o número de leitos, atendimento, a gente conseguiu comprar os remédios, e a gente conseguiu dar atendimento. A gente teve, eu deixei os dados aqui no celular, em 2021, Fabiane, 4.781 casos de Covid. E desses casos, nós tivemos 801 óbitos. Se você for ver a nível mundial, para esse número de casos, a gente teve uma mortalidade baixa em relação ao número de casos que a gente teve. Então, Fabiana, com toda essa dificuldade que o mundo todo teve, nós tivemos aqui em Indaiatuba também, né? Mas eu acho que comparando, não só com o Brasil, mas com o que o mundo todo fez em relação à pandemia, a gente fez a lição de casa. A gente teve em 2021, Fabiana... Aliás, Túlio, vamos parabenizar, tá? A cidade de Indaiatuba, os gestores, por conta do manejo da pandemia, tá? Que realmente Indaiatuba foi um exemplo no manejo da pandemia. Tá? E não foi só questão econômica, né, Fabiana? Eu estava falando agora de pouco. Sim. Foi não ter remédio, não ter médico, não ter enfermeira, não ter técnico de enfermagem. E quem estava lá trabalhando com medo muitas vezes. Muitas vezes. Você sabe como isso é difícil
para quem está no Certamente. pronto-socorro. E como né? isso abala? E como isso desgasta. Desgasta, abala e traz doença física, tá? E a gente- O medo traz doença física No também. fim de 2020, a esperança de uma melhora, e 2021 foi o pior ano. Foi o pior ano. Nós tivemos em 2021 4.781 Sim. casos de Covid. E tivemos de óbito, nós tivemos 801 óbitos em 2021. No fim de 2021, no gráfico, teve uma queda importante nos últimos meses do número de casos, Sim, por conta da vacinação. Da Aí, gente, eu vacinação. estava vindo aqui pensando na questão do que falar, né? Muita gente começou a vacinar criança, que delícia. As crianças da paz, fiquei muito excelente. feliz, Que né? bom. De 5 a 11 anos. Da questão desse negacionismo de vacina. A gente, no segundo ano de faculdade, nós três aqui aprendemos que o que a tuberculose matou, o que a varíola matou, a catapora matou, sarampo, o que essas doenças mataram e o que a vacina mudou para a humanidade dessas doenças. Sem dúvida nenhuma. Eu estava lembrando, Fabiana, há 30 anos, lá na nossa escola, foi descrito o primeiro caso de AIDS no Brasil. A vacina Sim. de AIDS só está, me parece, eu vi uma reportagem esses dias, tá para sair uma vacina para AIDS. Sim, Parece que e já foi tá, um professor nosso, inclusive, da que Unicamp, descreveu o primeiro caso né? de AIDS no Brasil. 30 anos, Antes né? para sair a vacina. Da Covid, gente, Sim. saiu um ano. Isso é um milagre da ciência. Porque desenvolver uma vacina é muito mais difícil do que desenvolver um remédio para dor de cabeça, Sem dúvida. um antibiótico. Sem dúvida. A gente sabe, quando você está vacinando, você está vacinando uma pessoa sã. Quando você está dando antibiótico, você está Isso. dando uma pessoa doente. Uma pessoa doente, exatamente. São duas diferente. situações muito diferentes, E a pessoal. ciência desenvolveu essa vacina em um ano, Fabiana. Um ano. Tempo recorde. Quando começaram a Tempo sair as recorde. primeiras vacinas. Realmente é um E grande se a gente mérito. notar aqui no gráfico de Indaiatuba, em julho a gente teve, até acumulado de janeiro a julho, 4.300 casos. Depois, em agosto começou a diminuir. Em dezembro a gente teve 155 casos de Covid. Tá. Tá? Por quê? Por causa da vacinação. Hoje nós vacinamos já 80% da população de Indaiatuba. Nós temos já 523.796 doses de vacinas aplicadas. Também criamos um Excelente. esquema de vacinação que todo mundo que veio falar para mim, que vem de fora, de São Paulo, assim, o esquema de drive-thru que Nossa, foi feito ali no centro Foi esportivo. fantástico. Que, né, realmente. assim, foi fantástico. Fantástico. A gente conseguia vacinar com agilidade. A única Muito restrição que ágil. tinha é quando vinha a vacina. Isso, que aí, na verdade, é algo também- que não está sob a alçada, Alçada do específica de vocês, município. do município, né? Até fomos atrás de Isso. comprar vacina Sim, direto. sim. Mas o município, o governo federal e o Ministério da Saúde proíbe o município de negociar sim. com um laboratório Sim. farmacêutico uma compra de vacina. Né? Aí entra a briga política também do governador com o presidente, né? Mas no fim, as Exatamente. vacinas chegando, a gente começou a vacinação massiva e vacinamos 85% da população. Nossa, excelente. Em dezembro, gente, a gente teve 105 casos de Covid. Em dezembro, Em dezembro nós tivemos 155 casos de Covid. Em janeiro até agora a gente teve 4.781 casos diagnosticados, tá? No total do ano passado foram 37.449, falei o número errado para você. 37.449 com 800 óbitos. Eu te falei o número errado. Sim. E em janeiro? Em janeiro, 4.781. Só que em dezembro, com 155 casos, morreu um paciente. Perfeito. Em janeiro, com 4.781 casos, morreu um paciente. Um paciente. O que quer dizer isso? Então, A isso, vacina. A vacina. A vacina, Exatamente. gente, não tem por onde correr. Sim. É a vacina. Sim. Ah, porque a variante Omicron é menos virulenta? Pode até ser.
Mas só que ela está encontrando uma população vacinada. Isso, uma população já vacinada, né? Uma população que já tem uma imunidade. Uma imunidade. Tá? Então isso é muito importante. E Túlio, falando da variante Ômicron, eu acho importante a gente ressaltar a título das pessoas entenderem o que é, porque quando se fala variante, mutação, né? O que é? Então a variante Ômicron é o vírus, né? É o vírus da Covid, tá? Porém com uma mutação, ou seja, uma mudança em termos de código genético, né? Essa mutação, Túlio, inclusive, é a mutação da proteína Spike, né? Que hoje tanto se ouve falar, a mutação N501. Então, que está trazendo a variante Ômicron e a variante francesa também, né? A IHU. Então, o que essa mutação confere ao vírus, inclusive? Ela confere ao vírus uma chance de maior transmissibilidade, ou seja, o vírus se torna, ele adquire uma capacidade maior de infectar as pessoas de uma maneira mais rápida, tá certo? Então, onde chega a variante Ômicron, ela já chega infectando, rapidamente infecta, principalmente agrupamentos de pessoas. Porém, essas sucessivas mutações no vírus também, Túlio, elas trouxeram uma menor afinidade para o vírus ali sobre as células da superfície do trato respiratório, especialmente o quê? Os pulmões. Então, pessoal, essa é uma das razões também, aliadas à questão da vacinação, da menor gravidade dos casos, ou seja, de menores desfechos aí negativos em termos de óbitos, né, internações, inclusive internações em UTI com intubações, né? E hoje no Brasil também, né, Túlio, que nós temos, seguiu o que aconteceu primeiro na Europa, nos Estados Unidos. A Ômicron hoje ela também está predominando. Eu estava vendo os últimos trabalhos científicos lançados, publicados pelo órgão americano, o CDC, já se fala que, inclusive, no Brasil, tal como aconteceu nesses outros locais do mundo, hoje a Ômicron já é responsável por mais de 70% dos casos novos de diagnóstico de Covid, né? Como a Fabiana falou, ela é mais transmissível, mas ela é menos virulenta. Perfeito. Ela é menos agressiva para o organismo. E ela está encontrando uma população vacinada, né? E aí o vírus ele tem uma dificuldade maior de proporcionar uma doença grave e ele passa como uma gripe. Inclusive, né, Fabiana, em função do número de aumento de casos, hoje não está faltando vaga de internação e vaga em UTI, mas os prontos-socorros estão assim sobrecarregados. Gente, se você tiver um quadro gripal leve, uma coriza, um pouco de mal-estar, sem uma falta de ar importante, se você não tem nenhuma comorbidade importante, um diabético, um paciente infartado, que está fazendo uma quimioterapia de câncer, Indaiatuba disponibiliza o Telecovid. Você tem atendimento online e por telefone. Sim, exatamente. Onde você pode, se o médico achar necessário, fazer o exame, né? Na verdade, numa gripe leve, na verdade está faltando exames. Os exames estão sendo direcionados mais para pacientes com comorbidade, Fabiana. Sim. Porque, de novo, com esse aumento do número de casos, está faltando exames. Aí o médico vai decidir se vai fazer o exame ou não e vai tratar você clinicamente. Sim. Porque se você vai no pronto-socorro, além de você ficar esperando, você corre o risco de pegar... Piorar. Se você tiver com Covid, pegar uma HN1 ou vice-versa. Ou vice-versa. E aí você apresentar o quadro combinado, né? Que é o termo novo fluorona. Exatamente. Né? Então, vale a pena repensar isso e levar em consideração exatamente isso que o Dr. Túlio está falando. Porque Indaiatuba tem estrutura, né? O nosso teleatendimento, que foi uma coisa que começou na Covid e vai ficar em todas as especialidades, Perfeito, Fabiana. Perfeito. Em todas. É um retorno de um reumatologista que já examinou o paciente. Ao retorno de um gato, você já examinou, você já pôs a mão no paciente, é só para levar os exames. Excelente. Esse teleatendimento já está continuando sendo expandido para outras especialidades. Ele funciona muito bem. Se você está com quadro gripal, faça o teleatendimento, você vai ser orientado em relação à medicação, em relação a fazer o exame ou não. Seu exame já vai estar marcado a hora que você terminar o teleatendimento. O médico vai acompanhar, vai dar um retorno. Se ele achar que você precisa de um atestado médico, ele faz tudo online.
Você não precisa sair da sua casa e ir num pronto-socorro. Ou seja, pessoal, olha como isso que o Dr. Túlio está falando é muito importante. Quer dizer, você, dentro dessas condições, os quadros de menor gravidade, né, sem comorbidades, você pode usufruir do teleatendimento, né? E se poupar realmente de maiores exposições e poupar as outras pessoas também. Então essa é uma grande iniciativa da cidade também. Que eu acho que poucas cidades no Brasil e no mundo tem, né? Aí... Poucas pessoas, né? Poucas cidades dispõem, né, deste canal. É uma facilidade muito grande e evita aquelas filas também que a gente está vendo em várias cidades. E o estresse, e a gente tem que imaginar que o doente infartado, politraumatizado, baleado, com uma inflamação na vesícula, com diabetes descompensado, ele está indo para o pronto-socorro. Sim. E ele está demorando mais para ser atendido. Exatamente. Tá? E às vezes o paciente está com uma gripe mais leve que pelo teleatendimento teria resolvido. Aí, Fabiana, eu acho que a gente tem que agradecer todas as equipes de saúde dos hospitais públicos e particulares. Sem dúvida. Porque você viu e eu vi nossos colegas desgastados. E eu quero agradecer os funcionários públicos, porque tudo isso que está acontecendo em Indaiatuba se deve a um sistema de informática, o pessoal da informática ter desenvolvido, marcar vacina, teleatendimento, ao pessoal da Secretaria de Esportes que parou, foi todo mundo ajudar na saúde. Foi uma coisa assim, né? A gestão da Secretaria de Saúde e ao prefeito que sempre deu apoio, né? O nosso deputado estadual Rogério também, que também trouxe muito dinheiro para Indaiatuba nos últimos 12 anos, mas agora, o ano passado, para a gente comprar respirador, para a gente terminar o hospital. Né? Então, a todo mundo que estava envolvido, né? E agora a gente tem que ver como que a gente vai conduzir daqui para frente para a gente voltar ao que as pessoas mais querem, né, gente? A ter uma vida normal. Ter uma vida mais normal, né, Túlio? Inclusive, assim, não sei se você compartilha da mesma opinião, mas o que eu andei lendo, né, escutando os colegas médicos também falarem, a princípio há uma esperança, né, de que com a vinda da variante Ômicron, a pandemia esteja caminhando ali para o final. Não é mesmo, Túlio? O que você acha disso? O que eu estou imaginando, inclusive, Fabiana, eu tô de férias ainda da prefeitura, viajei para fora do Brasil. A impressão que se tem na Europa é a mesma coisa, né? A pandemia, ela acaba, a pandemia, né? Isso. Aí ela vai ficar uma endemia, né? Exatamente. Uma endemia como é o H1N1, é uma doença endêmica que uma vez por ano, 2 vezes por ano, você vai lá e toma a vacina. Eu tenho certeza, e você sabe disso, vocês, Mariane, que as vacinas vão melhorar muito. Elas precisam ser porque ela foi desenvolvida muito rápida, ela já está sendo boa, mas ela vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda, né? E a gente vai ter uma endemia como tem H1N1, sazonal provavelmente, em alguns períodos mais onde, né, o vírus acaba se transmitindo com mais... e a nossa vida voltar ao normal. Nossa vida voltar ao normal. E eu acho que deixou um grande aprendizado para a humanidade e para a ciência, né? Sabemos que não é E um grande luto, né, gente? Com porque certeza. Muita gente morreu, a família inteira, morreu pai, mãe, filho, né? E a gente sente muito por isso. Certamente. A gente sente como ser humano e como médico, Nossa, né? A gente sabe o que é perder um paciente, né, gente? Não é uma coisa fácil pro coração da gente, não. Não é uma coisa fácil. Realmente. E quanta gente perdeu aí. Então a gente sente, mas que a humanidade leve disso um grande aprendizado. Com certeza Indaiatuba está levando disso muita coisa. Nossos leitos de UTIs que aumentaram não vão parar de funcionar. Certamente. Olha o legado, o nosso pessoal. hospital novo que a gente equipou agora quando terminou a Covid, correndo, está lá para ser usado pela população para sempre. O nosso teleatendimento não parou. Entregar remédio em casa, que foi uma coisa legal, o drive-thru de remédio começou para os velhinhos e agora a gente está expandindo. Muito bom. Tá? Então foi coisas que vieram com a Covid que vão ter continuidade, beneficiando a população em outras questões de saúde, né? Sim. E agora pensar nas doenças que ficaram
eu tenho feito muito mais diagnóstico de câncer de mama, Fabiana. Nas doenças que ficaram meio... o hipertenso, provavelmente ele está mais compensado, o diabético está mais compensado, em que o sistema de saúde, a gente estava começando a focar nisso nos montirões, aí veio a tal da ômega. Aí dá veio a ômega, uma balançada. Balançou de Mas, novo. gente, a gente está estruturando para que tanto os atendimentos de especialidade, quanto as cirurgias e os exames, que com mutirões, tudo que ficou parado, não só no sistema público, mas mesmo no sistema privado, né? Tinha especialidade, por exemplo, da Fabiana, que a sociedade proibiu de você fazer exame, né? Sim, tivemos que fechar aí Tiveram o que serviço fechar. no ano anterior por mais de 60 dias. Nossa. Exatamente, foi por orientação da sociedade brasileira, né? Para a segurança de todos. Então, imagine, né, o que isso causou de consequências, consequência. a médio e a longo prazo, porque nós já estamos indo para o terceiro ano. Para o terceiro ano. Na pandemia. Então, agora a preocupação é você dar atendimento a essa população Sim. com outras patologias e que, às vezes, patologias que têm mais mortalidade do que o Covid. Câncer de mama mata mais que o Sem Covid. dúvida.